Olá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Eu sou doutoranda da FRJ em Filosofia e criei o canal aqui Pensamento em Movimento. Hoje estamos com o André Vieira, doutorando em Sociologia da FRJ, e a gente vai conversar um pouco sobre a questão da educação. E, André, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória, como é que você chegou na sociologia, foi a sua primeira escolha do vestibular, foi direto para a sociologia, como é que foi a sua trajetória acadêmica? Vamos lá. Primeiro, Priscila, obrigado pelo convite. É um prazer, satisfação enorme falar com você e com todo mundo do seu canal. Eu comecei, sim, na sociologia, foi o meu primeiro curso, né, de graduação. Fui fazer lá na UNB, em Brasília. Na verdade, eu sou de Maceió, né, então passei no vestibular na UNB para ciências sociais, né, na época, você começava em sociais. E lá dentro, aí eu, enfim, fui para sociologia, já cursando, né? Eu sou bacharel e licenciado lá em Ciências Sociais, lá na UNB. Né? Já na graduação, eu comecei a estudar educação, né? Olhando na época para um fenômeno que estava pipocando, né? Na imprensa, que eram as famílias, né? Que estudavam, que ensinavam os filhos em casa, né? O homeschooling, né? Como o pessoal chama. E aí, naquela época, era um fenômeno muito novo, estava começando a aparecer na imprensa, e aí eu fui entrevistar essas famílias, né, sobretudo os pais, né, que era o meu foco, mas conversava também com os filhos, né, com as crianças, adolescentes, que estavam aprendendo em casa. Então, já comecei um pouco a olhar como você tinha um grupo, naquela época, crescente de famílias, né, questionando, enfim, uma série de pressupostos, né, uma série de valores muito caros, né, para o sistema de educação. E aí, enfim, esse foi o meu TCC, né, em seguida eu fui fazer mestrado também em sociologia, aí eu já fui para a UFMG, né, porque enfim, ainda hoje a UFMG é um dos melhores centros, né, principalmente para análise de dados quantitativos, né, eles têm cursos intensivos, enfim, série de professores muito bons nessa linha, e era uma área que eu queria, né, já naquela época eu já tinha interesse em aprender mais a mexer com dados, enfim, a fazer estudos que eu pudesse pegar, por exemplo, o Brasil como um todo, né, conseguir extrapolar um pouco mais o alcance dos meus resultados. E fiz, então, um mestrado lá, né, também na sociologia da educação, né, estudando desigualdades nos resultados, né, na aprendizagem dos alunos. Na época, eu queria saber se as chamadas competências socioemocionais, né, ou seja, persistência, capacidade de, enfim, de você se organizar para estudar, autoconfiança, por exemplo, em que medida isso impactava, né, a aprendizagem dos alunos. E aí eu fiz a minha dissertação sobre isso, né, já usando os grandes bases de dados, né, como o PISA, né, que é a avaliação internacional da OCDE, né, com alunos de 15 anos. E aí essa foi a minha dissertação ainda na educação, né, e aí o doutorado eu vim fazer aqui no Rio, né, eu tive essa trajetória que eu brinco, né, que eu fui para o interior para voltar para a praia, e aí no Rio eu entrei no PPGSA, né, pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, né, em Sociologia, né, passei no doutorado e continuo estudando Sociologia, né, agora da educação um pouco, com um pezinho também na desigualdade, né, no mercado de trabalho, e sendo orientado pela professora Maria Lígia Barbosa, né, e terminando agora na reta final da minha tese, que é sobre os retornos ao diploma de ensino superior no mercado de trabalho formal, né? Então, essa foi um pouco a minha trajetória, né? Na UFRJ, eu sou também membro do LAPS, né? Que é o Laboratório de Pesquisas em Ensino Superior, né? Que junta aí, enfim, pesquisadores, pós-graduandos da UFRJ, de outras instituições, e a gente toca aí uma agenda de pesquisas bem ampla, né? Sobre ensino superior. E também trabalho atualmente na Fundação Roberto Marinho, sou analista de pesquisa e avaliação na Fundação. Então, essa foi a minha trajetória e, enfim, está sendo concluída aí no doutorado nas próximas semanas ou poucos meses, se tudo der certo.
Acho que uma pergunta que talvez todo mundo queira saber é, de fato, a educação, ela promove, então, uma mudança em questões de entrada no mercado de trabalho? Que tipo de graduações você analisou? Como é que funciona essa questão? Olha, a resposta, como para várias outras desigualdades, depende, né? Depende de quais grupos você está falando, de quais cursos, de quais instituições, né? Na minha tese, eu não estou estudando cursos específicos, né? O meu foco é sobre áreas de conhecimento, né? Então, estou juntando vários cursos para, enfim, trabalhando com uma série de hipóteses sobre a relação exatamente de áreas de conhecimento e emprego, né, ou estudar de que formas os egressos, né, de diferentes áreas conseguem emprego ou quais os salários que eles têm, qual o status ocupacional, né, dos empregos dele. Para isso, eu estou trabalhando com os dados do ENADE, né, que é o Exame, enfim, Nacional de Desempenho de Estudantes, hoje aplicado para concluintes, né, apenas para concluintes do ensino superior. Eu estou usando o ENAD de 2009 a 2011, né, e trabalhando com a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é um cadastro, né, administrativo do ex, né, a Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona uma série de características, né, é um censo do mercado de trabalho formal, né, e relaciona uma série de características da ocupação, né, do emprego das pessoas, do emprego formal, né, quem é empregado formal no país. Então, eu consegui acesso, né, a bases que me permitem ligar, né, essas duas, né, o ENAD e a RAIS, então consigo identificar quem conclui o ensino superior, né, e está no mercado de trabalho, né, ou seja, os egressos empregados, né, e consigo ver, usando o ENAD, aqueles que não estão empregados, né. Então, eu consigo aí saber, caracterizar, né, justamente quem foi empregado no mercado de trabalho formal, de quais cursos eles vieram, né, de quais instituições eles vieram, público, privado, veio de medicina, veio de enfermagem, né, e qual o emprego deles no mercado, né, qual o salário que eles ganham, o status e tudo isso. E aí o que eu vejo, o que eu tenho visto na tese, é que, aí voltando já para o começo da resposta, né, o resultado, né, a chance de estar empregado, o salário, né, o patamar salarial, o status da ocupação, depende muito de qual curso, de qual área ou de qual instituição o egresso vem, né? Ou, por exemplo, se é homem ou mulher, se é branco, pardo, preto, né? Enfim, em todas as áreas, né? O que eu tenho encontrado é sistematicamente uma vantagem dos homens, né? Por exemplo, ou dos brancos, né? As áreas que dão mais retorno são as áreas principalmente vinculadas às profissões liberais imperiais, né? Como diz, né? Advogado, né, egressos de direito, medicina, engenharias, né, enquanto algumas áreas, por exemplo, relacionadas a cuidados, né, como serviço social, né, enfermagem, ou nutrição, ou educação, pedagogias, licenciaturas, né, muitas vezes estão entre as áreas que dão o retorno menor, né, ou muito distante, por exemplo, de medicina, né, que é outra área de saúde ou relacionada a cuidados. Né? Então, o que eu vejo é muito isso. Depende de quem, quer dizer, o ensino superior tem no Brasil um dos retornos mais elevados do mundo, né? Ainda enfim, justamente muito disso explicado pela desigualdade no acesso, né, às diferentes etapas, mas o retorno depende, né, o patamar, quão longe você vai conseguir no mercado, né? Vai depender da sua trajetória acadêmica, né, e de qual grupo socioeconômico, ou grupo racial, ou gênero você pertence. Vai depender de uma série de características dos sujeitos, né, das pessoas e estruturais, enfim, do sistema de ensino, do mercado de trabalho. Como é que você está analisando essas áreas? Você está dividindo em quais áreas que você analisa? Como é que funcionam essas áreas? Olha, eu estou olhando para 12 áreas, né? Com o ENAD, como o ENAD é aplicado a cada 3 anos, né? Desculpa, o ENAD ele avalia as mesmas áreas a cada 3 anos. Usando 3 edições do ENAD, né, eu consigo pegar todos os cursos, né, todas as áreas que o ENAD avalia. Né? Então, usando o ENAD de 2009 a 2011, eu estou conseguindo acessar todos os cursos e eu dividi os cursos em 12 áreas. Né? Eu estou olhando, por exemplo, saúde e bem-estar, né?
que inclui aí cursos de saúde, exceto medicina, e eu explico no momento por quê. Eu olho para a medicina, né, separado, direito, né, eu olho para as engenharias, né, civil, química, elétrica, né, todas juntas. Olho também para as ciências sociais aplicadas, olho para os cursos de áreas de agrárias, né, e eu divido ali as tecnológicas em 3 áreas. Né? Tem também as matemáticas, ciências, tecnologia, enfim, algumas outras áreas além dessas, né? Por que eu separei medicina, por exemplo, das outras de saúde, né? Ou direito, ou engenharias, né? De outras áreas, né? Por exemplo, engenharias podia estar junto com matemática, né? Podia estar em outros estudos eles aparecem juntos, né? Porque no Brasil essas áreas, essas 3 áreas, né, principalmente, medicina, direito e engenharia, tem características e trajetórias ao longo do tempo, né, de formação da profissão ou dos cursos muito peculiares, né? Quando você olha os retornos, por exemplo, para a medicina, né, no mercado, salários, ou status, né, ou chances de emprego, são muito superiores aos dos egressos de outras áreas de saúde, por exemplo, né? É uma coisa assim, desculpa só desligar aqui, é uma coisa realmente impressionante, né? As engenharias também no Brasil têm resultados muito elevados quando se compara com matemática e outros cursos de exatas, né? Então, por isso que eu separei essas áreas, né? Isso, outras pesquisas antes, né? Desculpa. Dentro das humanidades, então, a gente só teria a área de direito como essa área, vamos dizer, as profissões imperiais, né? Tipo, direito, medicina e Isso, engenharia. E aí, mesmo com a isso. quantidade de pessoas formadas em direito, porque o que eu mais vejo é muita gente formada em direito, muita gente querendo concurso público, e os concursos públicos de direito são os mais, assim, os mais concorridos. E mesmo assim, direito estaria dentro dessa área imperial. Isso, exato. Direito é uma área que, justamente, né, ela dá acesso a muitos cargos no serviço público, né, que tendem a ser cargos, enfim, eventualmente de retornos salariais maiores, né, no direito, em média, é o que ocorre, né, e então tem, assim, dão acesso a uma série de ocupações que têm um status elevado, né? Mas você tem diferenças entre público e privado, você tem diferenças, outros estudos têm mostrado, né? Entre cursos noturnos e período integral, por exemplo, diurnos, né? Você tem uma série de quebras nos resultados, né? Ou nas chances de conclusão, por exemplo, do ensino superior, né? Mas, assim, direito em relação às demais de ciências sociais aplicadas, por exemplo, ou humanidades, assim, a diferença em relação a humanidades é ainda maior, né? Mas, sim, direito é uma área muito especial para estudar desigualdade no Brasil. Tem vários estudos, inclusive, alguns colegas meus do LAPS estão fazendo, olhando especificamente para essas 3 áreas, né? Entendendo, quer dizer, você expandiu o sistema de ensino superior no Brasil, expandiu muito, né, nas últimas décadas, né? Uma série de programas voltados para o setor privado, mas também para o público, né? E você teve a ampliação do acesso para grupos antes desfavorecidos, né, ou que estavam fora do ensino superior, né? Isso os dados, enfim, os dados nacionais oficiais, eles já descrevem isso muito bem. Mas você teve uma entrada, né, muito segregada, né? Quando você vai quebrar, né, quando você vai analisar a expansão, quer dizer, você vê que a expansão não foi bem assim, em vários sentidos, né? Não foi bem assim uma democratização, né? Há uma diferença muito grande entre os dois conceitos, né? Você expandiu o sistema, mas ao mesmo tempo você não democratizou o acesso para as áreas mais de retorno maior, né? Se você olhar para a conclusão, então, quer dizer, quem consegue, quem sobrevive, né, entre aspas, dentro do sistema, quem chega até o final nas áreas mais de maior retorno, ainda são grupos muito seletivos, né? Então, você tem uma série de pesquisas já apontando como a desigualdade ainda persiste, né? Tanto no acesso, na conclusão do ensino superior, e aí se mostra também no mercado de trabalho. Então, no final das contas, democratizou o ensino, principalmente essa expansão das áreas das universidades privadas, mas, em compensação, foram para os cursos em que o retorno é menor. Então, essas profissões imperiais, medicina, direito e engenharia,
não está, por exemplo, na universidade privada que está no EAD. Então, esses cursos não entrariam na posição do EAD, já cursos como de licenciatura, pedagogia, né? Os cursos que têm menos retorno, administração, eles estão entrando em massa no EAD. Tem uma questão de relação de Isso, poder aí. exato, você tem uma separação por modalidades também, né? Que é isso que você está falando, né? Bem lembrado. O que a gente observa é que você abriu, como a minha orientadora gosta de falar, né, a Maria Lígia, você abriu uma série de portas de serviço, né, no ensino superior. Você tem portas, né, de entrada sociais, etc., em que e os mais favorecidos entram nos melhores cursos, nas melhores posições. Daí você tem uma série de entradas de serviço voltadas para os grupos menos favorecidos, né? Então, eles vão para os cursos mais acessíveis, com a trajetória ocupacional mais previsível, muitas vezes menos exigentes, né? Tecnicamente, enfim, mais fáceis de navegar, né? Então, você tem muitos estudantes mais pobres entrando nas licenciaturas, entrando em cursos noturnos, porque há em porção grande eles trabalham também, né, são empregados, né, são estudantes trabalhadores, entram para os cursos de humanidades, né, a gente vê uma clivagem ainda de gênero muito forte nas engenharias, nas exatas, né, apesar de você ter aí o avanço, né, muito grande, não só no Brasil, como em vários outros países, né, do acesso das mulheres ao ensino superior, você vê que ainda tem muita segregação de gênero no ensino superior, né? Então, você vê as mulheres sobre-representadas, né, como a gente fala, né? Elas são a maioria absoluta em cursos de serviço social, por exemplo, né, em cursos de licenciaturas, mas, por exemplo, nas saúdes também são maioria nos cursos de enfermagem, por exemplo, mas não nos cursos de medicina, né? Então, você vê que elas estão acessando, né, ainda áreas, como se diz nas pesquisas, né, tipicamente femininas, né, entre aspas, né, naturalmente, que são áreas ligadas a cuidados, né, áreas ligadas à saúde, né, então, você tem uma série de desigualdades aí, muito ligadas também a papéis de gênero, né, acesso a desigualdades estruturais, afetando justamente esse processo de democratização, como você falou, né? É muito interessante também ver que as universidades EAD, elas estão com a maior quantidade dos alunos e elas estão, pelo menos agora, não sei se com a questão da pandemia, aumentou a quantidade, porque eu tenho no Facebook aumentado a quantidade de propagandas que eu recebo de universidades privadas EAD. Então, como é que, não sei se você pesquisou sobre isso, mas em relação à regulamentação dessas faculdades EAD, porque eu recebo faculdades que falam assim, nota 5 no MEC. E aí você fala assim, moxa, nota 5 do MEC, nem a FRJ, assim, tem curso da FRJ que não tem nota 5 no MEC. Como é que um curso com nome recente, sabe, aqueles cursos EAD, de pós-graduação, graduação, que eu nem conheço, né, assim, de fato, assim, de conhecer, como é que já tem uma nota, uma avaliação do MEC? Porque normalmente o MEC avalia depois que a universidade tem uma determinada, um tempo, né? Como é que surge tantas universidades e não existe regulamentação com o ensino privado? Como é que funciona isso? Exatamente. Você tem um processo bem regulado de avaliação de cursos de ensino superior no Brasil, né? O EAD é a modalidade que hoje, segundo os dados do último censo, né, basicamente puxa, né, a expansão do ensino superior. O ensino presencial caiu, se não me engano, por 2 anos, né, 17, 18, salvo engano. E a EAD vem expandindo dramaticamente, principalmente no setor privado, né? Então, você vê quer dizer, isso é uma característica muito forte do ensino superior brasileiro, quer dizer, a expansão do setor privado não ocorre apenas aqui, né, mas no Brasil é algo muito forte à distância, né? O que a gente vê, segundo os dados do ENAD, né, que você consegue aí quebrar por modalidade de ensino, né, presencial, à distância, é que, em média, né, os egressos, os concluintes, né, de cursos à distância têm desempenho um pouco inferior, né, não só usando o ENAD, mas outras medidas de desempenho, às vezes derivadas do ENAD, né, você tem desempenho inferior, em média, né, naturalmente,
quando você compara presencial e EAD. E você vê que muitos cursos, como você falou, né, o EAD tem uma expansão, um aumento muito limitado, né, no setor público, e muitas vezes, quer dizer, às vezes o EAD até pode democratizar o acesso aos cursos, né? Né, não é necessariamente uma questão de o que é bom ou ruim, né? Apesar de haver limitações, né, o EAD pode, inclusive, democratizar, né? Ele pode permitir o acesso a cursos que, de outra forma, pessoas, por exemplo, do interior, né, área rural do país, não acessariam, né? E as instituições de maior prestígio, né, mais seletivas, que são as públicas, têm uma expansão muito limitada nesse sentido, né? Tem pesquisas em andamento, inclusive no laboratório de que eu faço parte, né? E aí eu aproveito para citar duas colegas minhas, a Carolina Zuccarelli e a Adriane, né, que são duas das que estão pesquisando isso atualmente, né, nesse exato momento, e estão vendo justamente como estão descrevendo, né, todo o processo de expansão da EAD no país, né, dos anos 90, né, elas encontraram lá 3 etapas de expansão, enfim, e como esse processo todo de expansão passou por regulamentações diferentes, né, diretrizes, né, do governo federal distintas, etc. Então, para você caracterizar o ensino superior no Brasil, você precisa olhar também, né, a gente falava no começo, né, público-privado, mas para entender, especialmente as últimas décadas, né, a última década, você precisa olhar para a EAD, né? É a EAD que tem puxado, como eu falei, o ensino superior, a expansão dos cursos, né, pelo menos aí nos últimos 3, 4 anos. E eu tenho visto, assim, eu pesquisei antes de conversar com você, que o Brasil está em 21% de pessoas entre 25 a 35 anos na faixa universitária dentro das universidades, e que a média da OCDE seria mais ou menos entre 40% dessa faixa etária. Então, assim, tem a possibilidade de expansão desse ensino superior em mais ou menos 20% a mais, e eu vejo que essa possibilidade de a extensão, né, a extensão no sentido de expansão desse ensino superior, está muito focado nas universidades privadas, né? Eu não vejo o governo, pelo menos nesse governo que a gente está, que preza um projeto neoliberal de Estado mínimo, querer fazer essa expansão. Então, essa expansão vai acontecer muito mais para as universidades privadas. E aí, só te fazendo uma pergunta, né, já que você pensa conclusão do curso e inclusão no mercado de trabalho, como é que é a relação dessas pessoas das universidades privadas, dessas pessoas que cursam o ensino totalmente EAD, na inclusão no mercado de trabalho? É muito menor? Como é que funciona isso? Olha, é uma ótima pergunta. Na minha pesquisa, eu acabo, como eu não estou olhando para cursos, né, eu estou olhando mais para áreas, né, e a minha análise está sendo toda voltada para áreas, eu não olho características de curso, né? Por exemplo, modalidade, né, presencial ou à distância é uma característica do curso, né? Então, eu não saberia dizer, assim, a partir da minha tese, né, quais resultados, né, esses egressos têm, ou em termos de tanto de salário ou acesso ao emprego, por exemplo, né? E, assim, na sociologia da educação superior, também eu acho que é um tema ainda incipiente, né? Uma boa pergunta de pesquisa, ver quais resultados do EAD, por exemplo, no mercado de trabalho, né, principalmente, como eu falei, considerando os últimos anos, né, de expansão. Agora, o que eu vejo, por exemplo, considerando, né, que você tem setor público e privado, né, que você tem, de certa forma, uma EAD muito segregada entre os dois setores, né? Por exemplo, a EAD com a presença maciça, né, no setor privado, você vê que o setor privado também tem sistematicamente menos retorno, né? Você vê que os egressos, principalmente das áreas de maior prestígio, os egressos do setor público, né, têm os maiores salários, por exemplo, têm as maiores chances de emprego, inclusive. E aí é uma série de explicações para isso, né? Você pode ter o setor público, né, o diploma de conclusão do setor público, sinalizando para o empregador uma série de características que nas bases de dados não são mensuradas, né, que o diploma do setor privado talvez não indique, né? Então, além do prestígio, né, por que o setor público tem tanto prestígio, né? Muitas vezes porque ele, além do ensino, né, ele exige, né, ele envolve o aluno muito mais em pesquisa, muito mais atividade de extensão, né, requer do aluno uma dedicação, um nível de dedicação, né, e que, assim, considerando as médias, né, claro, sem entrar em casos pessoais, particulares, muitas vezes maior, né, do que no ensino superior privado.
né? Então, o diploma do público pode sinalizar isso para o empregador, né? Eu estou com um candidato aqui, não é que o público seja, por natureza, melhor do que o privado, né? Mas que, ao longo da formação, ele teve uma série de oportunidades, né? Ele foi exigido muitas vezes mais, né, no setor público, e aí, portanto, eu vou dar preferência para esse candidato, né? Então, você vê isso, quer dizer, a grande questão para as pesquisas, por exemplo, e aí posso até eu, inclusive, tocar essa pesquisa no futuro, é você olhar, olha, o que a EAD, o que um egresso da EAD, né, o diploma de curso concluído em EAD, sinaliza para os empregadores, né, em termos de competência, em termos de propensão a aprender, né, no emprego, com a mão, né, no trabalho, o que ele sinaliza e quais os resultados, né, quais os retornos que isso vai dar no mercado, né, não só mercado formal, né, emprego, né, mas também para quem trabalha por conta própria, quem vai ser autônomo, né, ou abrir um próprio negócio. Você acha que nesse mundo, né, que a gente está vivendo de universidades, que muitas vezes que são a maioria, né? 75% dos alunos do ensino superior estão nas universidades privadas. E você já tem uma, talvez, desconfiança do mercado em relação à questão da formação desses profissionais. Você acha que há um movimento de buscar não mais profissionais pela questão do diploma e da qualificação, mas por formações em outros lugares? Isso também está aparecendo no mercado de trabalho, de pessoas que estão sendo contratadas por outros tipos de certificações que não necessariamente um diploma universitário? Olha, é um fenômeno muito novo, né? Eu acho também muito interessante essa pergunta. Inclusive, quando você tem os MOOCs, né? Os cursos online, Coursera, edX, né? Você tem uma série de plataformas aí que dão certificações, né? Válidas, enfim, aceitas, inclusive. Na minha pesquisa, como eu estou olhando para a UENAD, né? Para quem faz o curso superior, né? No formato tradicional, né? Se matriculando em instituição credenciada, etc. e tal, eu não capto, né, na tese, os resultados para esses cursos, né? E também não tenho dado de quem, eu só tenho dado, por exemplo, se a pessoa já tinha terminado o curso superior antes, né? Uma faculdade antes, né? Eu não tenho outros tipos de certificações, outros tipos de diploma, né? Isso está entrando ali, né? É uma limitação dos dados, né? Isso está aparecendo de alguma forma, mas eu não estou conseguindo captar, né? Mas é uma linha de pesquisas assim que no Brasil eu não conheço, por exemplo, literatura sobre isso, né? Enfim, com uma base de dados considerável para dizer isso, né? Qual o retorno desse tipo de certificação, a desigualdade no retorno, enfim, quem tem acesso a isso, né? Você já tem uma desigualdade de entrada aí, né? Quem tem acesso à internet, por exemplo, boa o suficiente para você fazer um curso, né? Um mestrado online, por exemplo, né? Então, mas é uma excelente pergunta. No Brasil, eu acho que carecem de estudos sobre isso. Queria te perguntar se essa sua pesquisa ela é quantitativa ou qualitativa? Como é que está funcionando a questão da pesquisa? Como eu falei, eu estou usando base de dados, né, do ENAD, da RAIS, né, tanto do ensino superior quanto do mercado de trabalho, né, enfim, dessas pesquisas que você roda uma série de modelos, né, estatísticos, enfim, e consegue dar um panorama um pouco do problema, né, descrever e responder uma série de perguntas. Então, é quantitativa, né, tem uma abordagem, né, um desenho, um método, né, quantitativo, estatístico, né, e não, por exemplo, seria ótimo se eu conseguisse, além de fazer, né, esses modelos, essas regressões, ter dados também de estudos de caso, né, ou entrevistas, né, ou observação, seria ótimo, enriqueceria imensamente minha pesquisa. Mas né, eu não vou conseguir fazer, infelizmente, então vou ficar só nessa parte mais quantitativa, que eu acho, inclusive, mais fácil de fazer, mais simples. Você pesquisa o Brasil inteiro? Isso, eu estou considerando concluintes, né, e empregados do Brasil todo.
né, todos E os você vê estados. diferença entre estados, entre regiões? Como é que você analisa isso? Olha, eu estou olhando principalmente para a região, né? Eu não olho o nível do estado, não entro nesse detalhe, né? Até uma descrição ali que eu posso acrescentar numa segunda etapa. E nas regiões eu vejo, por exemplo, no Sudeste, os retornos, em média, são maiores, né? Mas isso está muito associado ao mercado de trabalho, né? Você tem um mercado de trabalho no Sudeste, especialmente em Rio, São Paulo, você considerando o estado, né, muito mais pujante, né, muito mais forte, muito mais oportunidades, né, em setores específicos, principalmente, do que no Nordeste ou Norte do país, né? Então, sistematicamente você vê ali os resultados, né, chances de emprego, salários e status ocupacional maiores no Sudeste, né? Mas assim, isso pode variar, como eu falei, por área de formação, né, por público-privado, mas aí é uma quebra, enfim, que eu teria que fazer adicional, né, é quase uma tese separada, né? É, eu já sei. Eu sei que realmente a gente tem que fazer um recorte, a gente não dá para. Adoraria, né, falar sobre tudo também, mas não dá para dar conta Exato, de tudo. exato. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que o trabalho estatístico também ele tem um conhecimento e uma produção muito interessante, né? A estatística, que ela consegue chegar numa média e essa média falar uma verdade sobre aquilo. Então, é bem interessante essa perspectiva da estatística. Bom, eu não sei se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a pesquisa, algo que você viu, que achou interessante, que você, quando começou a pesquisar, não imaginava que fosse encontrar. Que dados que você achou que foi mais, assim, é, novidade para você? Olha, tem alguns. Eu acho que um destaque que eu falaria é o seguinte: na minha tese, eu estou vendo de que forma as áreas se ligam, né? Como a gente fala, às ocupações, né? De que forma os egressos acessam diferentes ocupações, ou salários, ou status, né? E aí você tem uma série de hipóteses sobre isso, né, informadas aí pela literatura teórica, né? E por pesquisas empíricas também, né? Uma hipótese muito comum, né, que em outros países já foi respondida, né, é que áreas mais aplicadas, né, como dizem, desculpa, estou desligando aqui. Áreas mais aplicadas se ligam, né, os empregadores remuneram mais, por exemplo, capital humano, né, indicadores de capital humano. Quer dizer, ele quer um candidato que seja bem treinado, né, que tenha sido bem treinado, que sinalize isso no processo de admissão, né? Áreas menos aplicadas remunerariam menos capital humano, porque é mais difícil de você captar competência, né, técnica, ocupacional, né, vocacional, em áreas mais aplicadas, né, ou menos aplicadas, mais puras, né, como o pessoal às vezes fala. Então, os empregadores remunerariam indicadores mais às vezes, capital social, né, às vezes, a origem familiar, né? Então, seriam diferentes. Áreas aplicadas seria áreas mais o que de engenharia, seria isso? Áreas mais... Isso, por exemplo, né? A engenharia, matemática, as áreas exatas, né? Áreas por exemplo, aplicadas também seria sociais aplicadas, né? Entrariam também nesse meio, né? Administração, por exemplo, né? E enquanto áreas de humanidades, né? Tipicamente o exemplo que dão é, por exemplo, artes, né? Artes plásticas, por exemplo, né? Quer dizer, tem outro perfil, né? Não é tão, como o pessoal diz, vocacionalmente, né, treinados, né, para atividades mais aplicadas, né, de retornos maiores, né, comparando com os engenheiros, né? Então você teria diferentes mecanismos de ligação, né, entre o ensino superior e o mercado. O que eu tenho encontrado na minha tese, isso tem chamado a atenção, é justamente aquilo que a gente conversava, né, muito por causa das suas perguntas. A gente vê que o diploma do setor público remunera muito, né? Ele tem um retorno muito elevado. E isso aparece em várias das áreas, né? Na maioria delas. E às vezes mais do que indicadores de competência, por exemplo, né? Ah, ou seja, diferentes de pesquisas em outros países, né? No Brasil, parece que a própria constituição do sistema de ensino superior, né? Quer dizer, o fato de o público ter, né, gozar de um prestígio, né? De um status, de um valor social, né? Muitas vezes muito caro para vários grupos, etc., ele remunera muito, né? Os egressos têm acessos privilegiados
a uma série de posições do mercado, né? Ocupações de maior retorno, salários maiores, né? Por exemplo, um resultado que tem me surpreendido é a chance de emprego, por exemplo, né? Que a gente espera tipicamente que seja, né, maior entre os egressos do setor privado, né? Você vê que há variações nesse sentido, né? O público, às vezes, ele aparece à frente. Então, e esse resultado é um resultado que tem chamado a atenção, né? Parece que eu estou conseguindo captar, né, uma característica, talvez, que outros sistemas não apareçam, É né? Que o Brasil, interessante isso. ali, É o superior interessante. apareça assim, né? Eu não ouvi o final que você falou. Não, eu só estava completando que muitas vezes no Brasil o setor público, né, aparece nessa posição de destaque, né? Em outros países isso não acontece. Eu acho interessante isso que você falou, porque a gente, de modo geral, acha que emprega muito mais por uma questão até de network, né? Daquele que conhece fulano, e aí não leva em conta, muitas vezes, o diploma da pessoa. Então, estatisticamente falando, aqueles que se formam em faculdades públicas, eles têm a maior possibilidade de conseguir emprego do que aqueles que se formam na universidade privada. Seria essa a... Isso. Nos anos que eu tenho olhado e para as áreas, né, da forma como estou trabalhando, sim. Os egressos dos públicos, do setor público, na maioria das áreas, né, tem chances maiores de conseguir emprego, e os salários também, muitas vezes, são maiores, né? Mas também tem uma questão muito que é uma questão da origem social, né? Parece que essa origem social, na Sim. hora de conseguir um emprego, também é uma questão de gênero, uma questão de raça também, tudo isso influencia. Então, não é uma conta fechada de você fazer uma faculdade pública, num curso imperial, que você Não, vai conseguir um emprego. Depende de muitas não. circunstâncias. Na minha tese, né, como a gente fala, né, eu controlo, né, nos modelos, nas regressões, eu controlo pelas outras características dos indivíduos, né? Então, por exemplo, esse resultado que eu mencionei, eu já estou comparando, né, indivíduos ali, por exemplo, né, tudo mais constante, como a gente fala, né? Da mesma raça, né, cor-raça, do mesmo sexo, né, da mesma origem, né, socioeconômica. Então, eu já estou controlando, né, como a gente fala, eu já estou levando em conta essas outras variáveis, né, que podem confundir, né, podem dizer, olha, na verdade o resultado não é do setor público, né, é da origem socioeconômica do concluinte, né, do formado. Na minha tese eu já considero isso, eu já levo em conta, já para não interpretar de forma errada. Mas você está certa em apontar isso. Justamente a origem socioeconômica, e essa é uma das hipóteses que eu vou testar na tese, né? Quer dizer, muitas vezes o setor público ele aumenta ainda mais, né, o salário de quem vem de origem socioeconômica privilegiada, né? Então, E o oposto do setor privado, por exemplo, né? Isso está muito associado. no final das contas, são os cursos integrais que a pessoa conseguiria se dedicar mais tempo. E aí o empregador já tem noção de que ela está contratando uma pessoa que fez um curso integral, que já tem uma origem social que ela já sabe da onde é, tem um recorte de gênero, tem um recorte de raça. Então, tudo isso, num processo seletivo, estatisticamente, leva-se à conclusão de que existe um perfil que é mais empregado em detrimento de outros. Isso. Tem, como eu falei, né, homens têm vantagem, né, os brancos têm vantagem, os formados, né, que vêm de famílias de pais mais escolarizados, em média, né, na maioria das áreas, também têm vantagem, né, no acesso ao emprego, né, nos salários. Você tem uma série de características de formação, né, aliás, de origem familiar ou de características como raça e gênero, né, que vão dizer, olha, apesar de você ter expandido o sistema, apesar de mais gente estar terminando o ensino superior, né, principalmente nas últimas décadas, ainda assim você tem desigualdade dos resultados, né? Muitas vezes o ensino superior, então, contribui para, se não aumentar, né, manter a desigualdade do país no nível altíssimo, né, que ela já está, né? Agora, a gente fala muito hoje em dia sobre a questão do empreendedorismo, de criar o seu próprio negócio. Você percebeu relação entre formados e a criação, né, da sua própria empresa, de um PJ, alguma coisa assim? Olha, como eu falei, na tese eu estou olhando só para empregados formais, né? A RAIS é um censo, né, do mercado de trabalho formal, né? Eu não consigo ver a conta própria, eu não consigo ver autônomo,
ou quem tem o próprio negócio, né, quem é empreendedor. E aí, enfim, isso tem uma série de implicações, né, para os resultados, enfim. Em algumas áreas, né, como eu falei, medicina, para tomar um exemplo clássico, né? Medicina, você tem uma quantidade considerável de formados que vão trabalhar, vão abrir uma clínica, por exemplo, né? Ou você tem áreas de informática, por exemplo, de Advogado computação, vai abrir escritório, né? advogado vai abrir Às vezes vai abrir escritório. um negócio de produção, alguma coisa Isso. assim. E você tem hoje um fenômeno fortíssimo de gente que vai trabalhar como MEI, por exemplo, né? Vai trabalhar como PJ, né? Então essas pessoas não estão entrando nos meus dados, né? É uma limitação bem importante dos meus dados. Eu não consigo dizer, por exemplo, quer dizer, a gente não sabe se eu levasse em conta quem é MEI, quem é PJ, por exemplo, né? Isso aumenta ou diminui a desigualdade, por exemplo, né? Os retornos, né? Os salários dessas pessoas, as rendas dela, né? São maiores ou menores do que os empregados formais, né? Essa é outra pergunta também. Eu queria saber responder a ela na minha tese, mas é um fenômeno muito recente também, né? A pejotização, né? Como dizem. Enfim, espero muito em breve ver pesquisas sobre isso no Brasil. Não, e esse fenômeno da pejotização a gente está vendo em várias profissões que antes eram, estrito senso, empregados, né? CLTs. E a gente vê até a profissão do professor, muita gente querendo que o professor tenha PJ para contratar por um Isso. PJ. Então, você está vendo essa mudança e essa flexibilização toda que afeta totalmente as suas estatísticas, né? Que aí, daqui Exato. para frente, você tem que pensar outra forma de conseguir acessar essa relação entre formandos e mercado de trabalho, porque já não teria mais no mercado formal, né? Exato. Isso abre um campo muito grande de pesquisa, né? E ter acesso a dados sobre isso, quer dizer, é muito difícil, né? Você consegue ali na PNAD, né, pesquisas domiciliares, você consegue dados de quem é né, o tipo de vínculo, né, o tipo de ocupação, mas você não tem dados de formação no ensino superior. Você tem só lá, enfim, que o indivíduo tem superior completo, né? Quer dizer, você conseguir ligar os dados de formação, né, por exemplo, do ENAD, né, com dados da Receita Federal, enfim, que tem dados sobre pessoas jurídicas, né, você consiga responder essas perguntas, né? Mas seria um dado, enfim, riquíssimo, mas restrito, né, de acesso restrito. Talvez Não sair para sei uma, se você talvez sair para uma pesquisa Desculpa? qualitativa. Estou falando, talvez sair para uma pesquisa qualitativa Qualitativa. você consiga responder isso. Exato. Exato, exatamente. Vai dar respostas, vai ser muito rico, né? Uma pesquisa qualitativa sobre isso. André, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui falando sobre a sua pesquisa. É um tema super importante para as pessoas e tem vários alunos que estão na fase de escolha da carreira, né, para o vestibular, nessa situação que a gente não sabe nem quando vai ser o vestibular. Então, vai ser ótimo, vou apresentar para eles poderem saberem um pouco mais, que às vezes os nossos pais falam, não, você tem que escolher entre direito, medicina e engenharia. E a gente acha que, nossa, mas por que só essas possibilidades, né? E agora, entendendo um pouco mais sobre o mundo, a gente consegue entender por que os nossos pais muitas vezes nos limitam a uma escolha. E aí, muitas vezes eles falam, ó, você faz primeiro isso, depois você faz o que você quer, né? Porque no final das contas, depois que você consegue um emprego para se sustentar, você faz o que você quiser da sua vida. Porque muito o que acontece é você fazer Exato. um curso que você gosta e no final das contas você não conseguir ser empregado, você não conseguir minimamente sobreviver no mundo capitalista que precisa ter essa troca que é a troca comercial, né? A troca do econômico mesmo. Então, acho que é super interessante a sua pesquisa, porque Exato. ela mostra a realidade, que é uma realidade dura para muitos jovens que têm muitos sonhos de fazer muitas coisas e que, no final das contas, a gente vê que o Brasil é um Uhum. país extremamente desigual, um país que tem uma dificuldade muito grande de promover mobilidade social. Então, é importante saber que lugares Isso. ainda é possível ter uma mobilidade, mas já tendo em vista que isso dificulta muito da onde você vem, né? Da onde você está partindo. Se você está partindo de uma camada, de uma classe Isso. baixa, uma classe média ou uma classe mais alta, né?
Exato. É muito importante a gente ter mais pesquisas sobre ensino superior, sobre a desigualdade no mercado de trabalho, a, porque, enfim, a boa política pública é a política baseada em dados, né? Baseadas em evidências, né? É muito importante que a gente tenha mais pesquisa sobre isso, né? Que a gente ajude mais, né? Muita gente, enfim, hoje se popularizando talvez uma visão da universidade como uma coisa muito separada, né? Muito apartada dos temas mais práticos, né? Do nosso cotidiano. É muito importante que a gente veja que a universidade, né, está produzindo pesquisa relevante para entender a desigualdade no país, né, a situação que a gente vive na pandemia, né, como a gente vê que pessoas mais escolarizadas, né, justamente, têm acesso a melhores serviços de saúde, né, podem trabalhar de casa, né, podem se proteger da forma adequada, né, e mais pesquisas, né, mais evidências vão poder ajudar o poder público a desenhar políticas boas, políticas focalizadas em quem mais precisa, né, nos mais vulneráveis. É muito bom que a universidade esteja produzindo resultados e pesquisas relevantes para entender o país. Com certeza. E essa é a ideia muito do canal também, aproximar a pesquisa das pessoas, dos pós-graduandos, do grande público, né? Porque houve um discurso muito de ódio à universidade pública e principalmente aos bolsistas também, né? De Isso. pós-graduação, achando que são pessoas que não estão produzindo nada, que ficam ali só, sei lá, sendo acessórios, sendo que hoje está mostrando, né, a importância das pesquisas na produção tanto da ciência, das vacinas, nas universidades, na questão da humanidade da nossa área, né? A questão de discutir desigualdade social, por que algumas pessoas não têm condições de ficar em casa durante 2, 3 meses, porque a maior parte das pessoas não tem reserva, não tem poupança. Então, você tem que discutir milhares de Uhum. problemas que passam por problemas que as humanidades se dedicam a questionar, a debater. Então, cada um Isso. contribui de alguma maneira para a sociedade, né? Cada área contribui com a sua perspectiva. E é super importante a gente estar ocupando também o espaço da, da internet, que é justamente onde a gente tem potencialidade de chegar em mais lugares, né? Às vezes, muito mais do que escrevendo um artigo ou até escrevendo a tese, que a gente sabe Uhum. muito bem que às vezes só a nossa banca lê e olhe lá, né? Passo para você fazer suas Exatamente. considerações finais. Não, primeiro é um prazer, foi uma satisfação enorme conversar com você, Priscila. Aproveito para parabenizar o projeto. Como você falou, é hiper importante que a gente traga a universidade, né, para o grande público, que as pessoas saibam, né, o que a gente faz, quais problemas a gente está querendo entender, né, e como a gente pode ajudar, muitas vezes, numa conversa, né, enfim, num comentário que alguém faz, uma pergunta, a gente tem uma série de novas perguntas para responder, né, de pesquisas para fazer, enfim, é muito importante a gente trazer a pesquisa, né, o trabalho da pós-graduação para fora da universidade, né, saber comunicar, né, sobre tudo isso, eu acho que eu diria, né, a gente precisa saber comunicar para as pessoas, né, a linguagem fácil, linguagem simples, acessível, né, usando da coisa mais corriqueira, né, que é, por exemplo, um vídeo no YouTube, uma coisa na rede social, no Instagram, qualquer coisa, quer dizer, a tornar o conhecimento de qualidade, o conhecimento produzido na universidade o mais acessível possível. Por isso, para mim, foi só um prazer. Já estou, enfim, já aceito todos os convites que vieram. Tá bom, muito obrigada. E a gente vai conversando, que eu também quero trazer essas outras pessoas que você citou, para a gente botar mais Ótimo. gente para falar sobre esse assunto, que é muito importante, porque os alunos eles sonham com a universidade e muitas vezes a universidade não produz essa qualidade de ensino, então a gente tem que falar sobre qualidade de ensino, já que o Uhum. dinheiro público também está indo muitas vezes financiar as universidades privadas, então a gente tem que exigir qualidade desse ensino superior privado. Então, não é porque é privado que pode ser ruim, não é só o público que é bom, tem que ser para todo mundo, né? Porque a pessoa não passa para o público, ela está obrigada a ter um ensino ruim. Não é isso, né? A gente tem que lutar por um ensino de qualidade e pensar a questão da mobilidade social também. Não adianta, muitas vezes as pessoas evadem do ensino superior porque veem que não vai ter ascensão, né, no mercado de trabalho, não vai ter inserção. Então, tudo isso está relacionado para que a gente, então, aumente a quantidade de pessoas no ensino superior, mas também aumentando a mobilidade social, né? Então, a gente Isso. fala muita ênfase na educação, que a educação é a saída, mas também
não pode ser só educação sem geração de emprego, sem olhar uma questão maior, que é a questão da desigualdade social. Acho que está tudo relacionado, né? Só voltando, que eu tinha te pedido para falar sobre os livros, né? Você selecionou alguns livros, o que você indica de leitura para o pessoal sobre esse tema? Exato. Eu trouxe livros muito importantes para entender desigualdade, né, no país como um todo, no mercado, desigualdade de renda, e para entender o ensino superior, que são os dois eixos ali da minha tese, né? O primeiro livro que eu trago é o Ensino Superior, Expansão e Democratização, né, que é organizado pela minha orientadora Maria Lígia Barbosa, né, que traz um texto dela e traz textos de vários pesquisadores, né, inclusive colegas lá do Lápis, né, do laboratório, levanta aí, enfim, problemas, os mais importantes sobre sociologia do ensino superior no país, né, e traz pesquisas empíricas, traz textos teóricos, enfim, é referência, eu acho, obrigatória para entender ensino superior no país. O segundo livro que eu trouxe é Uma História de Desigualdade, né, a concentração de renda entre os ricos no Brasil, de 1926 a 2013, né, do Pedro de Souza, né, aqui está a capa. É um livro que ganhou, né, um prêmio CAPES, né, de tese, ganhou o prêmio Jabuti do ano passado, né, de melhor livro. Também é uma referência obrigatória para entender desigualdade, né? O Pedro fez aí um levantamento provavelmente mais longo, né, pegando desde a década de 20 até anos 2000, né, desigualdade no país, né? É um estudo, enfim, Interessante. premiado, né? E, bom, o último livro que eu trago é a Trajetórias das Desigualdades, né? Como o Brasil mudou nos últimos 50 anos, da Marta Hett, né? A organização dela. Traz textos também da própria Marta e de vários outros pesquisadores, né? É também, enfim, reúne aí o que há de melhor, né? Em estudos sobre desigualdade no país. Mostra de novo, que não deu para ver direito a capa. Claro, Trajetórias das Desigualdades, né? Tá. Que são basicamente pesquisas levando em conta aí 50 anos, né, usando dados do censo demográfico, né? Então, é um livro que dá um panorama muito rico quer dizer, das últimas 5 décadas de desigualdade no país, a desigualdade em renda, educação, a saúde, né, participação civil, quer dizer, é um livro também leitura obrigatória para entender o país, né? Não só a desigualdade, mas o país como um todo. Então Tá ficam bom. aí as 3 dicas. Uhum. Obrigadão, André. A gente vai se falando, então, e debatendo esse assunto que é muito importante. Por nada, eu que agradeço. Tchau, prazer. Tchau, tchau.